Bom dia novamente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa gravação. Hoje, mais uma vez, temos nosso plantão de dúvidas e, especialmente hoje, teremos o plantão de esquemas, porque é o assunto que está no momento e tem muita dúvida para a gente esclarecer. Lembrando, minha gente, se você está participando pela primeira vez, a gente primeiro vai responder as dúvidas que já foram encaminhadas anteriormente no nosso WhatsApp, tá? Que a gente sempre avisa bem no início da semana para vocês mandarem. Mas, se vocês tiverem outras dúvidas sobre o que é esquemas, como aplica, quais técnicas, enfim, qualquer questão que esteja acontecendo aí no seu consultório, coloca ali no chat e a gente vai respondendo conforme for. Certo? Pronto, ó, a Silvia já foi cuidar do almoço. Todo mundo já fez. Todo mundo já foi. Muito bem, Gabi, a gente câmera aberta não vai poder fechar. Gabi, a gente já tem algumas dúvidas aí contigo. Eu vou pedir para você ler para a gente as dúvidas e a gente vai respondendo. Tá. Então, na verdade, a Leandra, ela tá aqui. Não sei se a Leandra quer falar a dúvida dela para a gente ir guiando. Não sabemos. Às vezes está conduzindo o almoço também. Às vezes está conduzindo o almoço, mas é só abrir o áudio. Oi, Gabi. Oi. Pronto, eu te enviei a mensagem, porque assim, eu tenho um cliente que ele dá todos os indícios de ter crença de não ser bom o suficiente, de ter crença assim, de não conseguir ir além por causa dessa questão, né? Então, ele até me falou que, por exemplo, ele programa o que ele vai fazer e quando algo sai do esquema que ele montou assim para as atividades que ele vai fazer, para a agenda dele, ele fica desanimado. Então, isso já desanima ele para fazer as outras coisas, para ele dar continuidade à agenda dele. Então, ele tem essa dificuldade, assim. Então, e ele me procurou inicialmente com a queixa de procrastinação. Então, assim, ele tem muita dificuldade em relação a isso. Só que, assim, ele não fala, assim, ele não diz, assim, com todas as letras que é isso, né? Assim, para ele é mais uma questão de tempo. Ele não consegue visualizar que é sobre essa questão, assim, de perfeccionismo, autocrítica. Para ele é mais uma questão de tempo. Ele não consegue se ver como alguém que tem esse perfil, né, de procurar fazer as coisas de um modo perfeito. Para ele é só uma questão de tempo, de ajuste de tempo. Ele tem essa questão. Entendi. Tá, e a tua dúvida é? Como trabalhar com ele para que ele possa visualizar que é mais do que uma questão de tempo, que é mais do que uma questão de ajuste de horário, porque tem essa questão de se sentir desanimado em relação né, a cumprir as atividades quando algo não dá certo, tem a questão de não se sentir bom o suficiente, né, de querer de querer algo perfeito, né, de querer que as coisas sempre saiam de um modo que ele idealizou, mas quando algo sai, né, quando algo sai um pouco do trilho, ele não consegue fazer as coisas que ele tinha se programado, né? Então ele tem esse problema. Entendi. Tá. E aí a tua dúvida é saber como conduzir isso com ele para ele poder enxergar isso. Isso, como conduzir para que ele possa enxergar e e trabalhar com ele essa questão da crença, né, de não ser bom o suficiente, de autocrítica, dessa questão de perfeição. Como trabalhar com ele essa crença, né? E o que tu já fez? Pronto, eu já trabalhei com ele a questão né, de tempo realmente, sobre a questão de olhar as prioridades que ele tem, assim, de colocar para ele sobre a questão de metas a serem cumpridas, mas que são alcançáveis, que ele já colocou, né? Mas ele disse que está tendo um pouco de dificuldade mais com a questão de disciplina. Então, já fizemos também, já trabalhando sobre a questão de autoestima,
sobre Uhum. a validação. E o que que tu já percebeu de melhora nele? Ele disse que já percebeu uma melhora, mas assim, Mas em quê? peraí, Que melhoras? mas assim, ele disse que tem dificuldade de visualizar a terapia como algo além da questão de ver essa questão de como ele pode melhorar, porque ele está vendo essa questão da disciplina. Então, para ele está olhando a terapia mais como um processo de, eu estou me policiando, né? Assim, ele utiliza a terapia para se autopoliciar em relação às atividades, né? Uhum. Então, ele está conseguindo, né, ver por esse aspecto, né? Eu quero ampliar isso, né? Para que ele possa visualizar outras questões, porque ele vê mais em relação à questão do tempo. Ele não consegue Entendi. visualizar que há outras questões envolvidas, né? Como a questão, né, das crenças que ele tem, né, da própria autoestima, do autoconceito. Assim, eu Deixa eu te tenho sempre perguntar, trabalhado ele com ele tem. essas questões. Qual que é a tua hipótese diagnóstica para ele? Você Oi. acredita Para que ele mim, tem algum transtorno? não tem assim, ele é alguém muito, como é que se diz, muito autocentrado. Assim, ele trabalha, ele é Trabalha com o músico quê? também. Ele é funcionário público. Ele trabalha num órgão público. Então, Uhum. e além Mas disso, qual que é a profissão dele? ele trabalha como na parte administrativa, né, administrador. E ele Uhum. também é músico, né? Nos finais de semana ele utiliza a música como fonte de renda extra e como hobby. Assim, ele tem uma questão com a música, porque a música, assim, eu perguntei bem no início, né, se ele tinha alguma questão, assim, da música não ter se concretizado como algo, como profissão mesmo para ele, mas ele disse que atualmente já não vê a música dessa forma, né? Para ele Tá, ficou tranquilo essa etapa. Mas, assim, entendi. na última sessão, ele me falou que aos 22 anos, ele saiu de um grupo que ele, assim, considerava que teria muito sucesso, mas ele tomou a decisão de sair. Ele disse que ficou muito triste com essa saída do grupo, né, com a decisão dele de sair do grupo. E, Entendi. assim, eu validei, né, esse sentimento e até pedi para ele escrever uma carta para ele mesmo, né, escrevendo para ele aos 22 anos, né, como se fosse uma forma de, de validar aquele sentimento, né, de falar para assim, os sentimentos que ainda ficaram em relação a essa etapa da vida dele, né, porque ele disse que ainda sente, assim, um pouco de tristeza por ele ter saído desse grupo que ele considerava que ia ter muito sucesso, né. Entendi. Apesar Ah, de hoje ele achar que a música está muito mais relacionado como algo, de hobby ou uma renda extra. uhum. Não é a profissão dele, né, mas quando ele tinha 22 anos, ia ser, digamos, ele ia ser o músico, né, não ia ser só uma renda extra. Entendi. É, tu já conceitou esse caso? Eu fiz algumas coisas, né, assim, eu fiz com ele algumas coisas em relação à questão de pensamentos, os Mas tu já sentimentos, né, fez que a foi formação, a conceitualização dele? não, conceitualização bem certinha ainda não. Tá. Acho que vai ser bem importante para tu perceber algumas coisas, né? Mas diante do que tu trouxe. Se ele trouxe para ti que ele quer trabalhar a procrastinação, e aí tu tá trazendo algumas questões de autoestima, de autoconceito, dessa formação dele com a história dele de trabalho, talvez é isso, por isso que ele está usando a terapia para se policiar e não para se aprofundar em algumas coisas que são importantes para ele, por exemplo, que é justamente essa questão da procrastinação e de ele não se sentir bom o suficiente para fazer
tais coisas, né? E aí, quando a gente coloca meta para esse tipo de paciente, mesmo que sejam metas alcançáveis, o primeiro passo que ele não conseguir, né, primeiro momento em que ele fracassar em alguma meta ou não realizar essa meta, ele vai desanimar total e aí ele vai procrastinar no dia, na semana, enfim, ele vai gerar esse padrão de procrastinação. Mas E assim, aí, outra coisa, só para me concluir a linha de pensamento, daí depois tu fala, pode ser? tá bom. E aí, outra coisa, esse tipo de paciente, me parece, né, pelo que tu trouxe, que ele tem um esquema de padrões inflexíveis. Depois tu dá uma lida nesse padrão. Mas o que que é esse padrão, os padrões inflexíveis? É justamente quando a gente não consegue flexibilizar algumas coisas dentro do nosso cérebro. Então, por exemplo, é aquele paciente que é muito 880, é aquele paciente que não consegue, se eu não conseguir hoje de manhã, eu vou tentar mudar ou manejar um compromisso ali no meu dia para ir para academia. Só que se a primeira atividade é ir para academia e eu fracasso nessa atividade, eu vou passar o dia todo procrastinando porque eu vou ficar matutando. Meu Deus, eu não fui para academia. Meu Deus, eu não fui para academia. Meu Deus, eu não fui para academia. Eu fracassei. Então, esse paciente, com metas, talvez agora ele não vai ser eficiente para ele. Porque justamente ele vai ficar prendido nesse padrão, prendido nessa meta. E a partir do momento que ele não fizer, ele não vai fazer o resto. Então, a gente precisa primeiro trabalhar a flexibilização da rotina, a flexibilização das coisas que ele precisa fazer, para aí depois a gente estruturar uma meta, mesmo que seja alcançável. Né? Eu sei que a gente faz as metas porque quando o paciente está com procrastinação, a gente quer botar meta, só que a procrastinação dele não é porque ele está sobrecarregado. Talvez a procrastinação dele está vindo porque ele tem esse esquema de padrões inflexíveis. Fez sentido para ti? A gente trabalhou muito sobre essa questão das atividades que ele não conseguia fazer, sabe? No início, como ele veio muito com essa questão da procrastinação, a gente trabalhou muito sobre a questão das atividades que ele começava, porque ele é autodidata, né? Então ele tem muita facilidade em fazer algumas coisas. Ele aprendeu a revelar fotos sozinho, né? Ele aprendeu uma dança sozinho, então ele tem essa facilidade de aprender as coisas, sabe? Então ele conseguiu colocar na agenda dele algumas questões sobre a questão a questão da leitura, era muito importante para ele e ele queria Mas, colocar na agenda dele. Então ele mas tu conseguiu percebe colocar. que por ele ser autodidata, ele tá botando muitas atividades, ele não tá focando no que está sendo realmente importante para ele, porque, por exemplo, ok, ele lê, que é importante também e tal, mas em ordem de priorização, pelo que eu entendi, a academia era uma das coisas que seriam importantes. E aí, Eu se é ia a falar primeira sobre atividade isso. do dia, ele acaba não indo, aí ele vai fazer essas outras coisas para tentar suprir, mas ele ainda está procrastinando a academia, e isso está fazendo com que Isso. ele está mantendo esse padrão. E é nisso que a gente precisa flexibilizar. A gente precisa ter em mente as coisas que são importantes para ele, mas a gente precisa priorizar, né? Fazer uma lista de priorização. Então, o que é mais importante? É a academia? É a leitura? É a dança? Ou é estudar alguma coisa nova? Tem um ponto aqui que eu acho que vai ajudar não só a Leandra, mas qualquer outra pessoa que já teve questões com procrastinação. Nem sempre a pessoa vai procrastinar fazendo nada. Existe um tipo de procrastinação que é onde você se mantém ativo para procrastinar o que você realmente deveria estar fazendo. Exato. Então, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo porque eu tenho esse tipo de procrastinação. Eu tenho que formular um caso. Só que é um caso que me ativa muito, que me deixa muito ansiosa. Então, ao invés de eu formular esse caso, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu vou fazer aula, eu vou responder o WhatsApp, eu vou fazer o Carneleão, vou fazer outras coisas que realmente estavam na minha lista, mas não eram prioridades agora. E é isso que ele está fazendo. Ele tem essas prioridades, só que a prioridade máxima dele era a academia. E aí, para ele fracassar na academia, para ele não ir, ele prioriza outras coisas que, assim, ele poderia ler a qualquer outro momento.
Sim, sabe? Ele poderia fazer essas tarefas a qualquer outro momento, mas aí ele faz essas tarefas primeiro, porque assim ele evita de ir para academia. E evitando de ir para academia, ele vai pensar que ele não é bom o suficiente, que nada dá certo, e aí você tá vendo que nem faz sentido, porque ele é bom em muitas coisas. Só que exatamente. ele vai focar somente no que ele é ruim para confirmar. Então, isso que a Gabi falou, né? Tem aí sim, tá, Leandra? Respondendo a tua dúvida de crença de desamparo, tem uma crença de desamparo aí? Sim. Mas o problema nem é a crença. O problema é esse esquema de padrão inflexível que faz com que ele se sabote. Então, ele coloca uma meta e aí ele faz de tudo para que ele não alcance essa meta. Por isso que a Gabi está falando que talvez agora, nesse momento, colocar metas não vai ajudar, porque qualquer meta que você coloque, por mais fácil que seja, agora que ela é uma meta, ele vai sabotar para não conseguir. Exatamente. E aí, te dando um outro exemplo, eu sou essa pessoa que procrastina igual, exatamente como ele estava fazendo, como ele faz, né? A minha primeiro compromisso é academia, meu primeiro compromisso de ir para academia e eu vou fazendo as outras coisas, eu fico adiando isso. E aí, no final do dia, eu vou falar, meu Deus, por que que eu não fui para academia? É porque não deu tempo? Eu vou dizer que sim. Mas não é porque não deu tempo, foi porque eu procrastinei. Só que você tem que entender como funciona a rotina dele para conseguir organizar a rotina dele e que ele entenda o que, que ele precisa flexibilizar. Aonde que ele pode procrastinar. Então, por exemplo, se é um dia que eu tenho que limpar a casa, e se eu limpar a casa primeiro, antes de ir para academia, eu sei que eu não vou para academia. Então, quando eu entendi isso, o que coisas podiam fazer eu procrastinar, eu comecei a me preparar antes. Então, se eu sei que eu tenho que limpar a casa e eu tenho que ir para academia, eu vou para academia primeiro e depois eu vou limpar a casa. O meu primeiro compromisso do dia é ir para academia. Então, no dia anterior, eu já vou deixar tudo preparado. Eu vou deixar a minha garrafinha no lugar, a minha roupa no lugar, o meu pré-treino no lugar, tudo preparado para que eu não tenha que pensar. É basicamente eu levantar, colocar a roupa e ir para academia. Porque se eu Isso. tiver que pensar, eu vou procrastinar. E aí, você pode chegar nessa solução que a Gabi chegou de uma forma muito simples com ele. Primeiro, você psicoeduca ele sobre essa questão de que ele está se sabotando, que ele está, né, priorizando outras coisas que não a academia. E aí, para chegar nessa parte da solução, você pode fazer uma simples resolução de problemas. O que, que ele já fez que deu errado, por que, que deu errado, né? O que, que atrapalhou, que é essa parte que a Gabi falou, né? Então, das outras vezes que eu fiz, eu fui arrumar a casa primeiro, eu fui ler primeiro, eu fui, sei lá, mexer com o cachorro e eu não fui para academia. Tá, então o que deu errado é que eu fui fazer outras atividades. Então, vamos enumerar essas atividades para você não fazer. Certo. O que, que a gente pode fazer então? Então, eu vou deixar já a roupa separada do lado da minha cama, para que assim que eu acorde, eu tome banho e coloque essa roupa. Né? Ou então, não está aqui, né? Nossa amada Lili, mas ela postou uns stories outro dia, que lá na cidade dela está muito frio, né? Ela mora lá no interior de Minas. Ela simplesmente dormiu com a roupa da academia e foi para academia. Assim, belíssima. Enfim, vai vendo ali o que faz sentido para ele, porque quanto mais automático for essa atividade de ir para academia, menos chance tem dele, né, fracassar. E aí, o que você vai precisar trabalhar primeiro realmente é essa flexibilização. Porque quando ele erra, quando ele não consegue, eu não sou bom o suficiente, nada dá certo para mim, eu nunca consigo fazer nada direito, e aí vem aquela enxurrada de crença para desmantelar ele. E aí, realmente, ele não vai conseguir fazer nada. É um caso um pouquinho complexo, viu? Porque ele Assim, faz a gente. aham. Deixa eu dizer Pode para falar. vocês assim, ele não colocou como, digamos, como prioridade na vida dele essa questão da academia, sabe? Eu coloquei só como exemplo, porque assim, o que ele normalmente procrastina tipo são atividades que ele precisa fazer, tipo, ele tirou fotos do aniversário da filha dele, né? Porque ele aprendeu sozinho a tirar fotos. Só que assim, o aniversário da menina já faz mais de 3 meses e ele não revelou essas fotos. Tá Pronto. entendendo? É a mesma Porque, coisa, Lenda. É a mesma aham, coisa. pois é, porque assim, vão surgindo outras atividades e ele vai colocando na frente, né? Tipo, vão surgindo outros eventos que vão sendo prioritários, aí
Tipo, uma vez, bem no início que a gente começou, eu perguntei, assim, ele colocou como uma meta, né, eu perguntei qual seria a meta que ele tem, né, naquele dia, Uhum. naquela semana. Então, a meta dele era conseguir revelar essas fotos, né, porque, claro, era do aniversário da filha dele, ele tinha todo o interesse, né, em fazer isso. Pronto, perfeito. Mas, assim, ele Você- disse que como é algo que demora um pouco, ele não conseguiu fazer. Então, Pronto. eu vou retornar a essa parte, né, dessas Isso. E questões que aí, ele estava com dificuldade, para saber se ele conseguiu terminar porque são coisas pequenas, né, mas que levam tempo, tipo essa sabe o que revelação você de pode fotos de fazer? evento. Sabe o que você pode fazer nessa questão que é uma tarefa que é simples, mas precisa de várias etapas? Ao invés de colocar, né, a sua meta vai ser revelar a foto, o que ele precisa fazer primeiro para revelar a foto? Separa em micro metas, né? Dá para a gente fazer um desenho ali de escadinha. Então, o que ele pode fazer já nesse início para dar início a essa atividade? Então, ele precisa, sei lá, ele tem que pegar o arquivo onde está, ele tem que separar num lugar, ele tem que levar, não sei, não entendi nada. Mas, enfim, separa em micrometas e vai fazendo. Tá? E, ao mesmo tempo, precisa trabalhar a questão das crenças e como isso ativa ele. Porque ele vai tentar se sabotar e ele precisa começar a aprender em que momentos ele vai se sabotar para que ele evite isso. Tá? Então, vai exigir um pouquinho de vocês, vai exigir um olhar além do que ele está te trazendo. Porque hoje o teu olhar está sendo somente nesses pequenos incêndios que ele traz. E você precisa olhar atrás desses incêndios. O problema não é ele não estar há meses sem revelar a foto. O problema é o que faz ele ficar meses sem revelar essa foto. Né? Então, a gente tem que olhar um pouquinho mais para trás, porque senão fica você e o paciente aqui vidrado num problema que, assim, tem outro maior por trás, tem uma coisa muito maior por trás, tá? Mas o caminho é basicamente esse, certo? Não, pois é, por isso é que eu estava tentando olhar sobre essas outras questões, sobre a autoestima, sobre a validação, autovalidação dele, sobre Então, como ele lida com a questão do erro, né, que ele isso, só que aí, comete. como ele é assim há muito tempo, não vai ser uma coisa só que a gente vai trabalhar, isso vai ser um trabalho contínuo. Ele é desse jeito há muito tempo, é um esquema dele. Ele tem esse pensamento há muito tempo. Então a gente vai ter que ficar batendo nessa tecla várias vezes. Não vai ser uma vez que eu vou trabalhar a autoestima. Eu vou ter que focar nessa autoestima todas as sessões. Eu vou ter que focar no autoconceito dele todas as sessões. Uhum. Problemas relacionados a esquema não vai ser tão fácil de resolver como problema relacionado a crença. A gente vai ter que ficar batendo na mesma tecla várias e várias vezes. Mas vai mudando, como você mesmo falou, ele já está tendo alguns avanços. Só que vai ser num ritmo um pouco mais demorado do que seria com uma pessoa que não tem esquema. Certo? Mas você está indo pelo caminho certo. É só focar um pouco mais nisso e trabalhar principalmente a flexibilização dele, porque ele é muito rígido, e aí ele vai fazer com que ele fracasse justamente para confirmar toda essa estrutura que a gente viu aqui. Tá bom? Sim, tá certo. Ele tem, assim, apesar dele não querer admitir, porque nós trabalhamos sobre essa questão, como é que ele lida com crítica, com o perfeccionismo, principalmente por ele ser músico, ele tinha muito essa questão do perfeccionismo quando ia gravar vídeos para o Instagram, assim, para Pronto. Pronto, ele pronto, se Leandra. filmando. Agora Então tinha bora para a muito essa próxima, questão. então. Qual é a próxima dúvida? Obrigada, viu, Leandra? Tá, obrigada. Já tá avançando, mulher. Já está avançando. Fique tranquila que você está fazendo um bom trabalho. Tinha uma outra dúvida que, na verdade, foi. Confirma aqui para mim, Carol. Foi a Roseli que tinha mandado para a Foi. Gabi? Isso, Roseli, isso você mesmo. mandou várias questões lá para a Gabi e ela ficou até confusa. Você pode nos ajudar? Escolha uma dúvida para trazer. Cadê tu, Roseli? Fala com a gente. Tá no almoço também, tá todo mundo no almoço. Tá todo mundo no almoço. Já tem outra dúvida aqui no chat também. Qualquer coisa a gente Então, a pula. gente usa do chat que a pessoa está aqui para nos ajudar, que eu acho que é melhor. Tá, Depois, deixa eu se a ler aqui Roseli para quem. voltar, ela fala. Uhum. Pronto, a Maria colocou assim: bom dia. Tem uma paciente que tem crença de desamor e desamparo, perdeu a mãe e a avó que a criavam bem nova e o pai a rejeitou.
Hoje ela não quer ter contato com o pai e vem tentar em assuntos da infância dela, pois ainda é muito delicado, pois a mãe a penalizava e ameaçava com frequência. Não tenho conseguido sair do lugar mais com ela, está muito travada e gostaria de sugestões para conduzir. Maria, meu amor, fale comigo. Primeiro, eu quero que você me fale uma coisa. Qual que é o objetivo dessa paciente na terapia? Bom dia, gente. Bom dia. Então, eu comecei com essa paciente há cerca de 1 ano. A ideia no início era estabelecimento de metas. Ela nunca teve como objetivo a resolução dessas questões familiares, isso foi aparecendo com o tempo. Inclusive, isso está bem latente agora, depois de 1 ano com ela, e que foi algo que foi sendo levado a partir de atividades que eu passava para ela ali. E de uma forma ou de outra, ela acabava introduzindo esse assunto, mas nunca como tema principal, sempre depois que era perguntado. Então, no início, a gente começou, né, porque ela também tinha dificuldade no sentido de procrastinação, ela é uma pessoa que se dedica muito ao trabalho, nem acho nem que seja tanto procrastinação, mas ela é uma pessoa que se dedica muito ao trabalho, e quando ela chega em casa, ela sempre está muito cansada, né, justamente por conta dessas crenças que ela tem, ela acha que a única validade que ela tem é a partir do que ela faz, seja no trabalho, família. Então, se ela não dá o melhor no trabalho, ela não é amada o suficiente, as pessoas não gostam dela, e em casa é a mesma coisa. Então, ela tá sempre muito exausta. E aí ela começou com isso, a gente começou todo um trabalho aí para conseguir conciliar uma rotina que seja viável, mas ela sempre volta para o mesmo lugar. A rotina funciona há um tempo, mas eventualmente ela acaba ali sempre suprindo toda necessidade que aparece no trabalho, mesmo a gente já tendo trabalhado várias vezes a questão do limite, ela volta para o mesmo lugar, e acredito que seja muito por conta dessas crenças. Tá, ok. O que você já tentou fazer com ela? Essa questão da rotina, que é algo que é viável no tempo, também tentei agitar tanto a questão do sono quanto da alimentação, que isso foi muito produtivo, porque como ela já não tem muito tempo, né, a alimentação e o sono interferiam diretamente nisso. Porque como ela estava muito cansada por uma alimentação ruim, o sono dela também estava muito perturbado por isso, o pouco tempo que ela tinha, ela não conseguia aproveitar muito bem. Então, até então, a gente tem trabalhado essa questão da rotina, e aí eu fico presa justamente por isso, porque a gente resolve a questão do sono, da alimentação e tudo que organicamente pode atrapalhar ela, resolve a rotina, mas aí depois de mês a gente volta para o mesmo lugar. E aí eu passo algumas atividades de uma forma indireta, relacionada à família, relacionada à infância, para ver como que ela lida com essa abordagem, e ela sempre fala um pouco em cada atividade, ela nunca consegue ser objetiva. Ela não consegue ser objetiva ou ela não consegue explorar ainda mais as atividades que tu passa? Ela não consegue ser objetiva. Se eu faço uma pergunta X em relação à família, ela sempre vai dar uma curvada para que a pergunta seja menos intensa do que foi proposto. Ela dá uma fugida ali. Isso, ela dá uma fugida. Ela deixa soltar umas coisas ou outras. Por exemplo, essa questão, né, que eu relatei aí no chat sobre a mãe dela tratar ela assim de uma forma muito duvidosa, ela falou isso agora, né, em 1 ano de atendimento. Isso é uma coisa que marcou muito ela, porque a mãe dela ameaçava ela um ponto, né, de que se ela fizesse algum tipo de desobediência em casa, isso ela queria desobediência em casa. Oi? Deixa eu só te perguntar uma coisa para eu confirmar aqui uma hipótese que está surgindo. Uhum. Essa mãe dela penalizava muito ela, ameaçava muito ela. Essa menina, quando criança, ela conseguia ali expressar o que ela estava sentindo, né? Pontuar para a mãe dela alguma emoção, algum pedido de ajuda, ou ela era sempre reprimida e aí penalizada? Era sempre reprimida. E aí... Estamos na mesma hipótese, Cami. A gente pensa igual. Tá, pode continuar, Maria, desculpa. Nada. E aí, nessa situação, as penalidades eram no sentido que ela era sempre ameaçada aí na casa do pai dela, que era alguém que rejeitava ela ali. Hoje ela não quer ter contato algum com ele, ele já tentou e ela é super relutante em relação a isso. E uma penalidade pior que a mãe dela fazia era quando ela desobedecia, respondia mal, levava para a porta, assim, né, de um orfanato, um abrigo, e falava que ia deixar ela lá. Né? E Ai, que maravilha! Sim, ela nunca tinha relatado isso. Nunca tinha relatado. Ela entrou nesse assunto, inclusive, porque a gente, né, tentou ali entrar no assunto relacionado à luta, porque ela teve muitas perdas na vida dela. A mãe e a avó foram as principais, mas ela também perdeu um irmão muito próximo quando ela já era adolescente, então luta é muito presente na vida dela. E aí, quando a gente entrou nesse assunto, ela falou sobre quantas vezes incomodava o fato de que ela sentia muita falta da avó
e da mãe ela não sentia tanta falta assim. E a gente entrou, né, nesse sentido para conseguir entender aí, porque as duas criaram ela. Ela, inclusive, ficou só um ano a mais com a avó, até né, entre esse falecimento da mãe e o falecimento da avó foi só um ano. Então, eu busquei entender melhor por que que isso fazia sentido para ela e por que que ela ainda se sentia culpada por não, né, sentir essa necessidade, aliás, de sentir a necessidade de sentir a mesma coisa que ela sentia no luto da mãe e da avó. Ó, Olha, eu vou deixar a Gabi falar, mas antes de eu deixar, eu quero parabenizar a Cícera, porque ela fica falando que ela não entende nada, mas ela já lançou aqui uma hipótese. Ela tem um esquema de abandono, será? Gabi, eu vou deixar vale com você, tá? investigar. Brilha. Brilha aí. Maria, depois tu dá uma olhada no esquema de privação emocional, que, assim, pelo que tu tá trazendo, fecha certinho com ela. O que que ela tá falando, né? O que que é esse esquema? Como ela era repreendida muito na infância, ela acaba fechando hoje as emoções, por isso que ela não consegue entrar nas dores, porque ela acha que ela vai errar, porque ela acha que o que ela sente não é certo, porque ela acha que vai estar. Talvez, dependendo do que ela trazer, tu pode abandonar ela, igual a mãe dela fazia com ela quando levava no orfanato. E aí, quando tu traz, né? A gente faz o negócio da rotina, ela segue por um tempo e depois ela não consegue mais. Às vezes, isso também é um comportamento de tentar ver se você não vai abandoná-la. E aí, aos poucos, ela vai te contando coisas para ver e justamente testar a relação de vocês. Exatamente. Ela tá como se fosse testando você para ver se você vai fazer a mesma coisa que a mãe dela fazia. Porque assim, por isso que eu te perguntei, né, como que era na infância dela, se ela podia falar sobre os sentimentos dela. Porque ela não podia, ela não tinha um espaço seguro onde ela podia falar sobre o que ela estava sentindo sem ser penalizada. E aí, como que ela vai falar para você o que ela sente em relação a essa mãe? Porque, veja, é uma mãe que foi extremamente punitiva, que não fez o papel de cuidadora, pelo contrário, ela sempre estava ali criando uma insegurança para essa criança, porque essa criança sempre estava com medo de ser abandonada. E aí, quando essa mãe falece, ela não sente falta dessa mãe, porque como que ela vai sentir falta da mãe? Todas as lembranças da mãe dela são lembranças negativas. Só que a gente vive numa cultura em que, independente do que a sua mãe seja, ela é sua mãe. Como assim você não sente falta da sua mãe? Como assim você não sente saudades? Você não tá triste porque sua mãe faleceu? Então ela se sente culpada ao mesmo tempo. Exato, exatamente. E aí como que ela vai chegar para você e falar assim, nossa, na verdade eu fiquei até aliviada que minha mãe morreu, sei lá. Porque ela vai ser julgada por qualquer outra pessoa e ela acha que você também vai julgar ela porque a mãe dela julgava ela. Então, toda essa questão passa justamente pelo quê? Pelo esse esquema, esse provável esquema de privação emocional que ela tem, e aí pacientes de privação emocional, eles fogem, como você está falando, ela começa a falar e aí ela vai para um outro lado que não tem nada a ver, só para não responder. Você passa um plano de ação, ela começa a seguir, depois ela para de seguir do nada, porque ela quer que você abandone ela. Exatamente. Isso, a Paula falou, né? É como a voz da mãe ainda ressoasse na mente dela, e ressoa. E aí, talvez até uma transferência dela, né? Ela tá projetando em ti uma imagem da mãe dela. E outra coisa, né? Isso que a Cícera levantou sobre o esquema de abandono. Ela foi abandonada pelo pai, e aí tem essa questão do esquema de privação emocional, que vem muito da relação dela com a mãe, mas ela também foi abandonada pelo pai. Então, esses esquemas, eles estão emaranhados. Então, como ela não tinha lugar para falar e agora o pai tentou o contato, ela não vai querer. Então, por que eu vou entrar em contato com outras pessoas, eu vou me entregar de certa forma para as pessoas, se eu posso ser abandonada e depois, ou se eu me entrego, eu vou ser julgada. Então, para ela, não faz sentido manter relações. E aí, por isso que ela vai demorar 1 ano para te contar dores por conta disso. Que ela tá criando uma relação contigo, ela te testou nesse ano, agora ela vai começar a soltar. Só que você vai ter que ter muita paciência para que deixa ela falar, porque ainda é o momento de ela estar criando essa
essa relação contigo fortalecendo. E aí você vai ter que ser muito acolhedora, né? Cuidar, porque ela não precisa nesse momento de limite. Uhum. Nesse momento, não precisa, porque ela já teve muito limite na vida dela. Então, nesse momento, é acolhimento. Você vai E ter que ser muita mais paciência. flexível do que Exato. seria com outras pessoas. Eu já vou falar aqui, Maria, para você, porque eu sei que é um tema que confunde um pouco. Eu vou te dar 2 indicações de leitura. Uhum. Primeiro, eu vou te dar a indicação do Reinvente Sua Vida, porque ele tem vários... Os capítulos deles, cada capítulo é um esquema para você entender mais ou menos como que funciona e o que dá para se fazer com ele. E um outro que eu vou te dar a indicação é a relação terapêutica nas terapias cognitivas comportamentais. Ó, a Paula já não tem PDF. Enfim, esse daí da relação, eu quero... gente, Paula. Esse da relação, eu quero que você leia o capítulo, acho que é o 5, que é a relação terapêutica na terapia do esquema. Justamente para você entender como que você pode usar a sua relação com ela para fazer essa transformação, porque o problema dela é relacional. O problema dela é com a relação dos outros, e é por isso que dá essas interferências na sua própria relação terapêutica com ela. Só que aí você pode fazer o inverso, usar a sua relação com ela para que ela perceba que ali é um local seguro, que ela não vai ser julgada, que ela pode errar, que ela pode, às vezes, né, esquecer uma coisa ou outra, que está tudo bem, que você não vai abandoná-la. E aí, a partir disso, ela vai generalizar para as outras relações da vida dela. Então, você vai usar a relação como uma ferramenta de mudança. Exato. Certo? Ó, a Paula falou que tem um livro, mas assim, se eu não me engano, também tá no Drive dos 2 livros. Então, falei para ela colocar para facilitar ali pra gente. Ela já tem PDF, ela já manda lá. Esse Reinvente a Sua Vida assistem em PDF também? Os dois. Os dois tem lá. E os dois estão na biblioteca, que tá lá no link do Drive. Tá na descrição do grupo. Eu acho que colocar... Pronto. Inclusive, eu vou reforçar aqui que a gente tem um Drive, tá, gente? Que tem trocentos livros. Tem livros ali que eu consegui na época da minha graduação, que eu peguei do Drive da coordenadora do curso. Então, assim, usem, tá? Tem muito livro ali que custa o olho da cara. E tá lá o PDF para vocês. E é totalmente grátis, tá? Ficou clara essa questão, Maria? Ficou, tá ótimo, gente. Obrigada. Perfeito. Sim. Então, antes da Agora, gente ir para a dúvida da Roseli, já vamos para ela, mas vamos tirar a foto, que vai dar meio-dia e o pessoal corre na hora da meio-dia. Abram suas câmeras, lindezas. Carol, você também, que você estava foto aqui no meu WhatsApp. Eu queria saber por que a nossa diretora comercial está fechando a câmera, né? Mas tudo bem. Eu também queria saber. Eu não sei quem que deu essa autorização para ela, entendeu? Não, ela está se achando. Abafa. Bora, minha gente. Foi. Pronto. Roseli, nem feche sua câmera, viu? Que a sua dúvida é agora. Você nem feche a câmera. Me fale aí o que aconteceu. Meu amor, abra sua câmera, quer dizer, abra o seu áudio. O teu áudio tá fechado, abre aí. Abriu? Abriu, aham. Tá. Então, mulheres, você mandou vários casos lá com várias dúvidas. Escolhe um para tirar sua dúvida aqui hoje, daí depois de você a gente vai encerrar. Ah, tá bom. Então, eu vou escolher um que é uma mulher, né, casada, mãe de 3 filhos, e o marido é usuário, né? Então, ela me procurou para se achar, né? Porque ela falou que não se achava enquanto pessoa, né? Então, tem um mês que eu comecei a atendê-la. E, assim, todas as sessões que ela vai, ela tem dificuldade de falar dela, o que ela fala mais é da questão do marido, que ela não consegue mais lidar, né, com essa dependência química dele. Então, ela pensa nesse marido 24 horas por dia, né? E ele, é lógico, tem uma condição de vítima, né? Quando ela para um pouquinho de pensar ou cuidar dele, aí ele vem com a questão de que ela não o ajuda, de que ela não está sendo mulher o suficiente, né? Que ela já não o procura mais. Então, ela falou que não suporta mais essa situação. Perguntei se os filhos sabiam, né? Que já estou entrando na fase da adolescência, né? Então, eles sabem que o pai sai para beber,
mas ainda não sabe que sai para usar droga, né? E aí ele sai, tipo, umas 11 horas e volta às 3 horas da manhã e ela fica esperando, né, até para ver que condição que ele chega para que os filhos não percebam. Então, eu estava trabalhando com ela a questão, né, começando a trabalhar com ela a questão de autoestima, né? Tá Teve muito 4 difícil. sessões, foi, Roseli? Isso, 4. E qual é a dúvida do caso? Então, agora o pai dela faleceu, a semana passada, né? E aí ela está totalmente, agora, como fala, né, desamparada. Então, o que eu estou procurando? Eu sou psicóloga, né, há 34 anos, fiquei afastada no período de pandemia e aposentei enquanto professora e quis voltar para os atendimentos, né? Mas aí eu falei assim, bom, deixa eu procurar alguma coisa que eu tenho que me inteirar, porque eu acho que tiveram muitas mudanças, né? E aí, meninas, eu caí aí num turbilhão de coisas novas que tem aí dentro da psicologia e estou tentando me achar, né? Eu fiz um curso de TCC, mas quando eu comecei a fazer esse curso, eu não tinha paciente nenhum, né? E agora estão surgindo os pacientes e eu não consigo encontrar na TCC, né? Porque eu, há 34 anos, usava um outro tipo de atendimento. Então, para mim, essa questão de conceituar, essas crenças, a hora que eu começo a ir, eu já não começo mais a ir. Calma, mulher, calma. Calma, Primeiro de tudo, tu tá só 4 sessões com essa mulher. 4 sessões vocês são estranhas, vocês são desconhecidas. Exato. Tá? Primeiro, assim, essas 4 sessões eu já utilizo para avaliação, para entender, então, qual que é a demanda desse paciente, qual é o objetivo dele na terapia, o que ele espera da terapia, porque às vezes o paciente vem com expectativas de que a gente vai ser ali, né, quase que um Deus para ele, vai mudar toda a vida dele, e não é bem assim. Não fazemos mágica aqui. Como tudo é muito fácil, né? Aí no meio das 4 sessões vem um falecimento. Exato. E aí, já te digo de antemão. Ocorre com um falecimento, paralisa tudo que a gente está fazendo, porque normalmente isso vai ser a nova prioridade. Né? A Paula até perguntou aqui, qual era a relação dela com esse pai? Porque, assim, a gente tem que entender o que significa esse falecimento para ela. O que é esse luto para ela. Então, esse momento não é o momento de tentar ver que crença está ativada, tentar ver que esquema está ativado. Agora é o momento de acolhimento. É o momento de você esquecer tudo que você sabe, sentar na frente do outro ser humano e deixar ele falar. E até outra coisa, né? Tu até trouxe na tua fala que ela se sente desamparada agora com a perda do pai, principalmente porque ela é casada ali com um usuário, né? Então, se ela já vinha se sentindo desamparada e nas 3 sessões anteriores só falando do marido, agora ela vai se sentir ainda mais desamparada com a perda desse pai. Então, assim, agora é acolhimento. Não é técnica por técnica aqui vai ser acolhimento, é entender essa relação, é buscar fortalecer ela, assim, você vai trabalhar autoestima, mas agora não vai ser o momento. Agora o momento vai ser entender esse processo de luto e a relação que ela tinha com o pai para gerar esse novo fortalecimento. Isso, exatamente. Aí você vai ter que amparar ela. Porque a relação dela com o pai era bem conflituosa, né? Então, é lógico, os pais não aceitavam, o pai não aceitava esse casamento, né? Por saber, e o pai também quando ela tinha mais ou menos uns 2 anos, também era usuário, mas agora já estava numa condição bem diferente, né? Era um senhor, agora já de 65 anos, né? Então, os poucos que eu tentei buscar na sessão, porque quando ela trouxe o marido, eu tentei buscar como é que era o pai, né? Então, ela sempre falou, meu pai é chato, meu pai é crica, meu pai é não sei o quê. E na última sessão, como tem agora as férias das crianças, né? Meu pai quer que leve as crianças para a praia. Eu falei, não seria uma boa, né? Porque, pelo que eu vejo, você, assim, não tem amigos, não tem ninguém, né? Será que não seria uma boa você
ficar mais um tempinho com o pai. Ai, não dá, meu pai é chato. E aí Aí o pai foi lá e morreu. morreu. E assim, morreu da noite para o dia. Passou mal Pronto. e quando foi. Então ela está agora nesse sentimento de culpa, vendo que a chatice do pai não era tanta chatice, né? Porque quando começou a mexer com as coisas, viu que o pai despendia uma quantidade financeira para ela e para os filhos, né? Mais ou menos por mês de 10 a 12 mil para pagar a escola, pagar. Então ela está entrando, então ela tá entrando naquele sentimento de culpa, né? Por não. Ô, Roseli, então agora acabasse de fechar o caso agora. Tem muito problema para se resolver, para se escutar, para se acolher aí. Isso. Mas Agora você não vai ter Pão com a manga, viu? o momento de intervir, vai ser o momento de só deixar ela só falar. Ah, Você então vai tá. deixar ela falar, você vai acolher, você vai validar. Quando ela trouxer essa questão, né? Ah, porque eu tinha uma relação ruim com meu pai, porque eu achei que ele era chato, porque da última vez que a gente falou, a gente brigou. Você precisa normalizar isso no sentido de, olha, tá tudo bem, a gente briga com nossos pais, né? Tá tudo bem você ter tido esse desentendimento, você não precisa se sentir culpada por isso. Né? Porque ela vai levar para um lado de culpa, né? Ela já está levando para um lado de culpa de, olha, a última vez que eu falei com meu pai, a gente estava brigando. A gente só vivia brigando. E agora eu me dei conta que ele me ajudava. Então ela está muito confusa. E ali é o momento de só deixar ela vomitar tudo e você ir acolhendo, amparando, porque ela precisa principalmente de amparo. Agora o foco vai ser esse luto. Depois que passar, você ainda vai ter que amparar ela, porque tem muitas questões ali, né? Tem esse marido que ele não está do lado da solução, ele está do lado do problema. E aí você também vai ter que continuar amparando, só que de outra forma. Mas agora, Roseli, esquece técnica, esquece... Ai, que intervenção! A intervenção é acolhimento, é escuta, é conexão com a tua paciente. Até porque, pelo que me parece, ela não tem ninguém com quem falar. Então, você vai ter que fazer esse papel. Deixa ela falar, acolhe, valida. E assim, daqui umas 4, 5, talvez 6 sessões, que aí a gente vai começar a pensar em alguma coisa. Aí a gente volta de novo. Aí você já vai estar lá na nossa formação, né? Aí a gente pode fazer a supervisão desse caso, que vai estar exclusivo. Ai, que bom, porque eu estava até nessa última, na quarta sessão, ela trouxe os filhos também, né? Porque ela não, como ela não tem a relação dela era só com o marido, né? Então ela nem percebeu esses filhos, né? E ela falou, eu não sei, falei, não, pode trazer eles, né? Porque eu pensei comigo, bom, tá todo mundo de luto. A única relação que esses filhos tinham, os filhos, né, um pouco melhor, era com o avô, né? Então o avô, em algumas situações, era até o pai, né? Então vieram os 3 para a sessão, aí eu deixei eles chorarem, abracei, que eles nem conseguem abraçar. E uma coisa que eu falei para ela, né, também, que eu falei assim, olha, Camila, eu acho que nesse momento a psicóloga vai ficar um pouco de lado, né? E então eu vou estar falando isso para você, para depois a gente voltar nessa relação enquanto psicóloga. Mas o que vocês estão precisando é de abraço. Então, vamos abraçar, vamos chorar. Nossa, perfeito. Não tem como falar aqui, Roseli. Você já está maravilhosa. Aí eu falei, meu Deus, olha só o que eu fiz. Eu falei para a mulher, né? Mas a mulher não tem amizade, não tem ninguém. O foco era só esse marido. Eu falei, eu vou ter que sair de fora um pouco enquanto psicóloga, porque ela não está precisando de uma psicóloga. E esses filhos também, né? Pequenininho abraçou e me abraçava, ele não consegue chorar, né? Mas sabe aquele abraço, né? Aí abracei eles, abracei o outro, aí abracei ela chorou bastante. Nossa, perfeito. Roseli, eu só vou te corrigir, porque isso também é ser psicóloga, tá? Isso daí que você está fazendo também é parte do nosso trabalho, porque a gente não está aqui só para ficar intervindo, não. A gente está aqui para se conectar, principalmente para se conectar com o nosso paciente. É isso que está fazendo. Você não está só amparando ela, você está amparando essas crianças. E amparando essas crianças, você vai amparando ela também. Exato. Então, tua intervenção está perfeita, o teu pensamento e raciocínio clínico foi perfeito, é só seguir agora
e segurar, porque o que vai talvez te atrapalhar é essa ansiedade aí terapêutica, o que eu faço e não sei o que. Calma, tá tudo bem. Porque eu já queria colocar eu peguei lá, não, tem que fazer aceitação. Gente, mas não consigo colocar essas coisas aqui, não consigo ver isso, não consigo ver aquilo. Eu falei, gente de Deus, o que eu faço? Pronto. Falei, Vai ficar tranquila, que você já está indo muito bem, e agora que você está na formação, a gente já ainda vai te ajudar segurando a tua mão com esse caso aí. Inclusive, minha gente, obrigado, Roseli, pela tua dúvida, obrigado, pessoal, pelas dúvidas. E antes da gente encerrar, eu vou lembrar, minha gente, que hoje é o último dia para vocês fazerem um pagamento no lote de desconto promocional, tá certo? Da formação. Então, vocês, quem não se inscreveu, corre, porque só tem 2 vagas agora. E quem já se inscreveu, mas ainda não fez o pagamento, a sua vaga não foi efetivada. E hoje é o último dia para você efetivar ela dentro desse valor promocional que a gente está liberando aqui. Depois de hoje, já vai subir um pouquinho. E corre o risco de alguém pegar essa vaga porque você ainda não terminou a reserva, tá certo? Então, minha gente, corre, porque tá imperdível. Isso tudo que a gente teve aqui é só uma pontinha do que vocês vão ver da formação. Porque além das aulas gravadas, das aulas ao vivo, a gente vai ter supervisão, a gente vai ter mentoria, certo? E aí vai ser realmente a gente pegando na mão de vocês, da mesma forma que a gente faz aqui, mas mais próximo, mais direto, mais focado, tá certo? Então, aproveitem. Eu sei que já tem pessoas aqui que já estão inscritas, que tem gente que já pagou, tem gente que ainda não pagou, mas corre que hoje é o último dia. Certo, minha gente? O meu tá certinho. E qualquer dúvida... Não, você já correu, já pegou no... Roseli é esperta. No mesmo dia, quase ela já estava lá. E assim mesmo, pronto. Muito bom, gente. Então, ficamos por aqui. Até isso. Semana que vem. Né? Na Até daqui segunda-feira. a pouco. Roda de conversa. Até daqui a pouco a gente tá sempre junto lá na colheita. Você vai falar, gente. Não, qualquer dúvida. Aqui, vídeo, Mori. Qualquer dúvida, minha gente, vocês nos procurem, tá? E ainda hoje eu solto a gravação dessa nossa aula aqui, tá certo? Um beijo para vocês, bom almoço. Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.